Podemos resolver as pendências kármicas? Então, vamos lá. O que são pendências kármicas? São justamente aqueles assuntos, né, que ficaram mal resolvidos em vidas anteriores ou karmas que foram provocados pela própria pessoa, porque por conta do seu comportamento, né, do seu padrão de comportamento, e isso significa que se esses karmas foram gerados pelo padrão de comportamento da pessoa, que no mapa é visto, né, por cada um dos planetas, porque a gente fala de padrão de comportamento, cada planeta representa uma energia que é uma faceta da nossa personalidade, que representa um padrão do nosso comportamento relativo à energia daquele planeta. Então, cada um deles indica como é aquela faceta de personalidade. E se a pessoa trouxe, né, vamos dizer assim, karmas relativo ao uso daquela energia em vidas passadas, isso significa que foi, né, excessivo, foi abusivo, foi negativo, prejudicou outras pessoas, gerando karma. A maneira de corrigir, né, de resolver essas pendências kármicas, primeiro, tomando conhecimento de que padrões de comportamento são esses, né? Então, quando você estuda a astrologia kármica, né, principalmente isso, eu acho que na grande maioria dos cursos isso vai acontecer. No curso prático de astrologia kármica é como nós fazemos, é estudando o próprio mapa. Então, o primeiro mapa que a pessoa vai estudar é o próprio mapa, para ela poder se entender, né? Porque muitos de vocês, inclusive, devem estar em busca de autoconhecimento, né? Então, quando você estuda o mapa e você está lá analisando, você vai entender quais são, né, esses padrões de comportamento que precisam ser corrigidos, né? Então, como é que a gente identifica isso? A posição dos planetas por casa vai dar algumas, né, situações, mas aquelas que geraram karmas normalmente são indicadas por planetas retrógrados, planetas, por exemplo, em signos interceptados, principalmente se são os luminares, os próprios signos interceptados, os aspectos desafiadores entre os planetas. Então, todos esses, eu chamo de aspectos desafiadores, né? As quadraturas, as oposições e algumas conjunções. Por que algumas conjunções? Porque tem conjunção, né, entre planetas, que é uma conjunção fluente, que eu chamo, benéfica, como muitos astrólogos chamam, né? Porque a energia dos dois planetas, né, são energias próximas, então aquela conjunção flui naturalmente, é uma coisa boa, que facilita a vida da pessoa, e outras conjunções já não são tão fáceis assim. Por exemplo, uma conjunção de Lua com Urano, ou Lua com Marte. É uma conjunção desafiadora. Então, isso indica um padrão de comportamento que a pessoa já trouxe de vidas anteriores. E daí, isso é que precisa ser corrigido. E aí, os planetas retrógrados, por exemplo, eles estão indicando ali uma área, né, vamos dizer assim, uma área da vida onde o planeta está. Situações vão acontecer para corrigir, para que o dono do mapa corrija aquele padrão de comportamento. Então, o primeiro passo é ter conhecimento daquilo que você precisa corrigir, ou daquilo que você precisa aprender também, não é? Porque as pendências, muitas vezes, estão ligadas a assuntos que, não é, ou características que a gente não quis desenvolver em vidas anteriores, tá? Isso está lá indicado no mapa. Então, a pessoa tomando conhecimento, ela já sabe, bom, isso aqui eu fiz errado durante várias vidas, nessa vida eu preciso corrigir, porque senão as coisas vão continuar dando errado, as coisas vão continuar sendo complexas na minha vida. Então, eu vou continuar tendo problema nesse mesmo assunto. Então, a maneira de resolver as pendências kármicas é mudar o padrão de comportamento, tá?
Quando você muda o padrão de comportamento, as coisas mudam, as coisas param de dar errado, as coisas começam a se adequar. Você começa a se dar bem com aquela outra pessoa que está envolvida naquele assunto da casa. Então, digamos, eu nem vou levar para relacionamento afetivo, não, porque isso aqui é muito comum, né? Mas vamos lá. Tem um planeta retrógrado na casa 6. Né? A casa do cotidiano e a casa do trabalho. E aí a pessoa tem muito problema no trabalho, né? Dificuldade de manter um trabalho, dificuldade de se estabilizar, dificuldade de ser reconhecida no trabalho, de ter o seu talento reconhecido, e as dificuldades ficam, e ela persiste naquele comportamento. A partir do momento em que ela tem o conhecimento, né, que ela precisa mudar aquilo ali, aquele tipo de comportamento, então, conscientemente, ela vai ter que fazer um esforço para mudar esse padrão de comportamento para as coisas começarem a mudar, para as coisas começarem a fluírem mais naturalmente, tá? Então, parte da própria pessoa. Se ela mudar o seu padrão de comportamento, ela, né, vai conseguir resolver essas pendências kármicas, ok?